Olá, querido, a paz do Senhor, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a esse estudo. Ficamos muito felizes e agraciados por ter você aqui, amém? Então, querido, olha, hoje nós vamos estar trazendo um estudo, né, ao coração dos irmãos, vamos estar compartilhando algo da parte de Deus. Nós vamos estar trabalhando hoje, né, segundo esse slide, nós preparamos aí todo esse conteúdo, preparamos os slides, tudo direitinho para a gente poder trazer aí uma palavra abençoada aí para o teu coração. Hoje no nosso estudo, nós estaremos trabalhando aí esse paralelo entre desobediência e obediência. Então, obediência versus desobediência. Eu sou o pastor Daniel Sulino, esse que vos fala, não por merecimento, né, mas pela graça de Deus e pela sua misericórdia. Quero convidar você que não nos acompanha em nossas mídias sociais, logo abaixo aqui do slide, logo abaixo do slide você vai estar vendo aí o nosso canal no YouTube, né, Daniel Sulino. Então você vai lá, pesquisa lá por Daniel Sulino, vai aparecer lá o nosso canal. Aí você já se inscreve, você já ativa aí as notificações para assim que a gente postar um conteúdo novo, você ser notificado. Pode também estar nos seguindo, nos acompanhando através, né, da nossa página pessoal, tá aí, PR Daniel, tudo junto, Sulino, e você vai localizar aí o nosso Facebook, tá bom? Então, pessoal, hoje nós vamos estar trabalhando sobre obediência e desobediência. Nós gostaríamos de estar trazendo esse estudo, né, ao seu coração. Se você observar aí no rodapé do vídeo, você vai observar que está passando algumas informações, né, pedindo para que você se inscreva no nosso canal, para que ative as notificações, convidando você a nos visitar. Nós estamos localizados ali, o nosso tempo sede está localizado na Avenida Marechal Corte Silva, fica ali entre o ginásio do Castelo Branco e a Escola Baima, do lado do Marlon Motopeço. Então você será muito, muito bem-vindo a nos visitar no nosso tempo sede. E temos também uma congregação localizada lá na rua Nossa Senhora do Carmo, fica ali a uns 300 metros da entrada do Balneário Veneza. Então você vai conseguir localizar lá uma de nossas congregações. Então está aí o endereço. Nós somos da Assembleia de Deus Viva Esperança, pela graça de Deus. Eu, pastor Daniel Sulino, e minha esposa, a pastora Laiane Valéria, né, nós presidimos esse ministério e temos aí tocado esta obra com muita humildade em nosso coração e debaixo da vontade e da submissão ao nosso Senhor, ao nosso bom Deus. Amém? Então nós passamos hoje e amanhã preparando esse estudo para estar fazendo a gravação deste programa, para estar exibindo para você. Espero que você seja muito edificado, que você seja transformado através desse estudo e que a palavra de Deus venha causar em nós a mudança que nós tanto precisamos, tá bom? Então, não se atente muito se a gente sair um pouco do foco da câmera, porque nós estamos aqui, ao mesmo tempo que estamos falando para vocês, estamos gerenciando o software de transição que nós utilizamos para gravar, fazer essa mudança de tela, enfim. Então aí vai acontecer de a gente estar olhando para um lugar, estar olhando para o outro, mas se atente aí na palavra, tá bom, queridão? Então, olha, hoje nós estamos trabalhando, vamos estar meditando ao Senhor sobre obediência e sobre desobediência, tá? Então esse é um assunto sempre pertinente, porque nós constantemente, muitas das vezes até sem que percebamos, nós desagradamos ao Senhor com as nossas atitudes, desobedecemos a Deus, e essa desobediência ela traz consequência para nossas vidas. Nós precisamos entender que o ato de desobedecer ao Senhor, a sua palavra, os seus ensinamentos, os seus imperativos, ele trarão para nós consequências que nós não gostaríamos de estar desfrutando. Então, preste bastante atenção nesse estudo, que você possa ser bastante edificado, tá, queridão? Então, vamos para o slide, para que você possa me acompanhar. Eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia, né? Você que está sem a Bíblia, eu vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia, posicioná-la perto de você, para que você possa acompanhar as referências que nós vamos estar citando, as leituras que nós vamos estar fazendo, né? Possa estar acompanhando juntamente conosco. Então, eu vou te dar um tempinho para você pegar lá a tua Bíblia, para você se organizar aí na frente do teu vídeo, para você assistir a esse estudo em nome do Senhor Jesus. Enquanto isso, eu vou reforçando.
Tá? Você que não conhece o nosso canal, você que ainda não é inscrito no nosso canal, quero convidar você a se inscrever. Então visita lá a nossa página no YouTube, Daniel Sulino, se inscreva, ative as notificações para você receber as notificações do nosso conteúdo. Então lá você vai ver palavras, lives que nós fazemos constantemente, estudos devocionais, né, estudos como esse que nós estamos fazendo agora, que você está participando, tá bom? Pode também nos acompanhar nas nossas redes sociais, Pastor Daniel Sulino, né, o nosso Facebook, não nos acompanha lá, tá bom? Então eu acredito que você já pegou aí, né, a sua Bíblia. Se você quiser também pegar papel e caneta, quiser anotar alguma coisa, né, pegue aí também para você fazer a sua anotação, tá bom? Glória a Deus. Vamos para o slide. Vou passar aqui para a tela do slide para que você possa estar nos acompanhando. Então, queridão, eu sou o pastor Daniel Sulino. Hoje o tema do nosso estudo é obediência versus desobediência. A palavra de Deus, no livro de João, capítulo número 14, verso 23, vou dar um tempinho para você abrir aí, para você poder acompanhar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, livro de João, glória a Deus, livro de João, capítulo de número 14, é bastante conhecido, né, para muitos irmãos, né, João 14, eu acho que muita gente conhece João 14, né, as suas palavras, as palavras iniciais, né, naquilo que diz, né, não se turbe os vossos corações, né, glória a Deus, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Essa é uma leitura que todos nós conhecemos de cor e salteado, tá bom? Então, no Evangelho de João, no capítulo de número 14, lá no verso de número 23, diz: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, esta palavra de Jesus, glória a Deus, esta palavra do Senhor, veja bem, ela vem pós aquilo que nós já conhecemos, e eu fiz menção, quando o Senhor ele vai dizer: olha, não se preocupeis, não se angustiei, não fiqueis atribulados, não fiqueis inquietos, né? Eu vou para o Pai vos preparar lugar, mas eu virei outra vez. Agora veja bem, nós estamos debaixo de uma promessa do nosso Senhor, de que ele iria para o Pai e de que ele voltaria outra vez para ter conosco, para que onde ele estiver, ele bem disse, para que onde ele estiver, para que onde eu estiver, vós estejais também. Glória a Deus, aleluia. Agora a palavra do Senhor, ela é bem enfática, né, glória a Deus, e vem falar de uma maneira belíssima e apropriada em João 14, 23, glória a Deus, dizendo que se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue perceber isso? Veja bem, não tem como amar a Deus, ou eu declarar ou dizer que amo ao Senhor, sem que eu guarde a sua palavra e sem que eu guarde os seus mandamentos. Da mesma maneira, nós vemos, segundo aquilo que está descrito aí, glória a Deus, que a partir do momento que eu guardo a palavra, eu assim o faço e declaro o meu amor para com Cristo, pois eu guardo a palavra do Senhor porque eu amo, aleluia. Então, se alguém me ama, olha a palavra, olha o que o nosso Senhor Jesus vem nos dizer, né? Veja bem, Jesus está nos dizendo que se nós verdadeiramente, entenda isso, vou voltar aqui para você, para a gente conversar olho no olho, veja bem, Jesus está dizendo que se você ama o Senhor, se você o ama, glória a Deus, aleluia, nós mostraremos e daremos prova deste amor através das nossas atitudes, glória a Deus, de guardar a sua palavra. Quando eu guardo a palavra, quando eu, aleluia, guardo os mandamentos, os ensinamentos, os imperativos, aleluia, eu estou dizendo e declarando com atitudes que eu amo o Senhor. Não sou eu que estou falando, é a palavra
conforme você está podendo acompanhar aí. Disse Jesus: se alguém me ama, glória a Deus, guarde as minhas palavras. E o mais interessante, querido, é que se nós amarmos ao Senhor e por guardarmos a sua palavra, glória a Deus, nós seremos amados do Pai. Glória, tem coisa melhor? Aleluia. E viremos para Ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Você quer, aleluia, fazer morada no Pai? Glória a Deus, aleluia. Você verdadeiramente ama a Deus? Aleluia. Então faça essa reflexão. Você tem guardado a palavra? De que maneira nós temos declarado, que nós temos verbalizado que nós amamos ao Senhor? Nós precisamos nos atentar para isso. Isso é muito sério, querido. Quantos de nós declaramos ou verbalizamos em palavras que amamos a Deus, mas as nossas palavras são derrubadas por terra a partir do momento que as pessoas contemplam as nossas atitudes e a disparidade delas em relação àquilo que declaramos? É a mesma coisa de eu declarar para minha esposa que eu a amo e eu não ter ou não demonstrar a ela através de atitudes e ação algo que evidencie esse amor. Então, se eu amo a Deus, se eu amo ao Senhor, eu guardarei a sua palavra, guardarei os seus ensinamentos e viverei de acordo com a sua vontade. Essa é a maior prova de amor que nós podemos dar para com o Senhor. Guardar as suas palavras, os seus ensinamentos, guardar os seus mandamentos. O Senhor disse: se alguém me ama, se você me ama, guarda as minhas palavras, e o meu Pai o amará. Olha que coisa linda, querido. Então, nós precisamos entender isso. E antes de nós adentrarmos, amados, antes de nós adentrarmos acerca aprofundamente no slide, eu queria abrir em uma introdução e falar um pouco acerca de algo chamado livre-arbítrio, tá bom? Então eu quero chamar a tua atenção para isso, preste atenção. A palavra, aqui nós temos uma introdução, colocamos estão dizendo: pais amados, hoje falaremos sobre a importância de obedecer à voz do Senhor. Sabemos que Deus nos deixou desde o princípio o livre-arbítrio, que significa livre escolha ou livre decisão. Deus é tão justo e fiel que nos deu a capacidade de pensar, decidir e escolher. Foi assim com Adão e Eva e também é assim nos nossos dias. Olha que coisa maravilhosa. Então eu quero que você preste bastante atenção nisso, né? O Senhor, glória a Deus, nós precisamos entender, queridos, a importância de nós obedecermos à voz do Senhor. Se nós queremos ter êxito em nossa caminhada cristã, glória a Deus, se nós queremos contemplar verdadeiramente a manifestação do reino de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos entender a importância de obedecer à voz do Senhor, glória a Deus. Agora nós entendemos que o Senhor, glória a Deus, Ele nos deixou algo chamado livre-arbítrio. Então o Senhor nos deixou o livre-arbítrio, o livre direito de escolha. O Senhor nos deixou livre, tá? Então o Senhor Ele nos deixou livres para fazermos as nossas decisões, para tomarmos as nossas escolhas e para discernirmos sobre o certo e o errado. Veja bem, se nós olharmos lá para o passado, glória a Deus, nós vamos ver que Adão e Eva, eles tinham uma escolha. Eles sabiam o que podiam e o que não podiam. E eles foi dado a escolha, glória a Deus, de fazer ou não, de cometer ou não. Então era algo que foi um livre-arbítrio que foi dado a eles. Então, desde o início de tudo, na primazia das coisas, Deus nos deixou o livre-arbítrio. No início, na criação de tudo, Deus, quando Ele fez ao homem, Ele deu ao homem o livre-arbítrio, o livre direito de escolha. Glória a Deus. O que era o livre-arbítrio? Vamos voltar aqui para o slide. Livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo, ou seja, que cada pessoa tem de escolher as suas ações. Ou seja, livre-arbítrio é o poder ou a capacidade
que cada pessoa tem de fazer as suas escolhas, as suas decisões, de escolher os caminhos a que vão seguir. Então, o livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher as suas ações, que caminho ele quer seguir. Isso é uma prova de amor do Senhor para conosco e uma prova de justiça. Por quê, pastor? Porque Deus ele não nos quer como marionetes. Entenda isso. Deus ele não impõe. Deus ele não obriga. Deus ele te dá o direito de você escolher. Deus ele te dá o livre-arbítrio de escolha, livre-arbítrio de decisão. Então você tem o livre-arbítrio para escolher, né, sobre suas ações, para escolher que caminho você quer seguir. É como o bonequinho que você está vendo aí na imagem. Então ele está aí diante de três caminhos. Então o Senhor ele não quer te pegar a força e dizer, olha, o caminho, você vai por aqui, é por aqui, pronto, acabou. Não. O Senhor ele nos orienta, o Senhor ele nos ensina, o Senhor ele nos direciona, mas a escolha é sua. Você quer ver algo forte para a sua vida? O inimigo, ele não joga ninguém do abismo. O inimigo ele te induz. Ele tenta te persuadir, mas ele não te joga de lá. A escolha de pular ou não é sua. Então até nisso você tem o direito de escolha. Nem mesmo Satanás te obriga a algo, a alguma coisa. A escolha é sua. Então você escolhe pular ou não pular. Você escolhe fazer ou não fazer. Aqui nós temos nessa ilustração uma pessoa, e essa pessoa ela vai ter que tomar aqui uma escolha. Que caminho eu devo seguir? Eu vou para a direita? Eu vou para a esquerda? Eu vou em frente? Então essa foi uma decisão que o Senhor deixou a nós. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. Então o Senhor ele te deu a liberdade. Olha que coisa linda. Deus ele é tão justo, como nós vimos nos slides anterior, glória a Deus. Deus, ele é tão justo e fiel que ele nos deu a capacidade de pensar, decidir e escolher. Olha que coisa maravilhosa. Deus é tão justo, querido, que ele te deu a liberdade de fazer as suas escolhas. A escolha é sua. Você escolhe que caminho seguir. Logo, você escolhe obedecer ou desobedecer. É uma escolha sua, unicamente, exclusivamente sua e de mais ninguém. Você tem a liberdade para escolher como você vai viver a sua vida, com quem você vai se relacionar, o que você vai fazer, que tipo de negócio você vai centrar. Você tem o livre-arbítrio. Deus, na sua justiça e no seu amor, não nos limitou. Pelo contrário, o Senhor nos deu liberdade. Então você é livre para pensar. Você é livre para refletir. Você é livre para decidir. Você é livre para escolher, porque o Senhor, ele te permitiu isso. Cabe a nós procurar, aleluia, usar esse livre-arbítrio de maneira assertiva. Usar essa liberdade de escolha para escolher o que é certo, para escolher o que é justo, o que é verdadeiro, para andar de uma maneira a agradar ao Senhor. Veja bem, preste atenção aqui. Será que vamos voltar lá na primazia, nas primeiras coisas, na primícia lá. A serpente, ela obrigou Eva a comer do fruto proibido? Eva obrigou Adão a comer do fruto proibido? Não.
Então observa que foi o ato de desobediência foi um ato de uma escolha livre. Então Eva escolheu se deixar ser persuadida pela serpente, de modo que escolheu comer do fruto proibido. Adão poderia ter escolhido ser fiel, mas Adão escolheu, né? Adão escolheu comer do fruto proibido e assim desobedecer. Então, ambos poderiam ter escolhido serem fiéis, ser fiel a Deus. Ambos poderiam ter escolhido agir com fidelidade para o Senhor, mas não souberam usar o livre-arbítrio que Deus o havia dado. Usaram ele de maneira errônea para a desobediência. Então, queridos, nós precisamos, glória a Deus, tomar decisões assertivas, fazer uso do livre-arbítrio que o Senhor nos deu, glória a Deus, para tomar decisões assertivas, de maneira a agradar ao Senhor, e não desobedecer a Deus. Nós precisamos viver uma vida de obediência. A obediência é um grande segredo, uma grande estratégia, uma grande ferramenta que nós temos no decorrer da nossa caminhada cristã. Em diversos e diferentes momentos da nossa vida, nós nos estaremos diante de situações que nos levarão a tomar escolhas. E que nós precisamos, se nós escolhermos obedecer a Deus, independentemente, né, de qualquer coisa, nós iremos colher bons frutos, diferentemente se nós resolvermos desobedecer. Então vamos entrar aqui para o primeiro ponto, que é desobediência. Então, quando o ser humano desobedece à lei aqui na terra, o que acontece? Veja bem, nós estamos sujeitos às leis civis, às leis penais, às leis humanas. Nós, como cidadãos, pessoas que fazem parte de uma sociedade, em que essa sociedade ela é regida por leis, né? Nós temos uma Constituição, então nós temos que obedecer a essa Constituição, nós temos leis que nós temos que obedecer. Então, se nós desobedecemos a lei aqui na terra, nós corremos o risco de ser punidos segundo a nossa desobediência. Então, se eu desobedeço uma lei, né, eu vou estar sujeito, né, a sofrer as consequências referente ao meu ato de desobediência daquela lei. Então, se a lei me diz que eu não posso dirigir sem habilitação, e eu sou pego dirigindo sem habilitação, né, obviamente eu sofrerei, né, sofrerei as consequências de ir contra essa lei, de desobedecer essa lei. A pessoa sabe que não pode roubar, não pode matar. Então a pessoa vai lá e rouba, a pessoa vai lá e mata. Essa pessoa ela será tratada, né, segundo ao que aquela lei determina, em caso dela ser descumprida. Então, quando o homem desobedece a lei aqui na terra, ele corre o risco de ser punido. Da mesma maneira, outro exemplo que nós observamos aí é que quando desobedecemos os pais, corre o risco de as coisas darem errado. Então veja bem, quando nós desobedecemos as leis do homem, nós corremos o risco de sermos punidos segundo aquela lei. Quando o filho ele desobedece ao pai, então ele está correndo um risco de que algumas coisas, algumas vantagens, algumas regalias lhe sejam tiradas devido àquela desobediência. Então, natural, né? Nós vemos que é natural quando um pai, ele castiga o filho por um ato de desobediência, ou fica assim, vai ficar sem assistir TV, vai ficar sem um videogame, vai ficar sem acesso à internet, vai ficar privado de um lazer, vai ser privado de alguma coisa por conta da desobediência. Então, quando o homem desobedece a lei aqui na terra, ele corre o risco de ser punido.
quando desobedece aos pais, corre o risco de as coisas darem errado. E quando você desobedece aos ensinamentos de Deus, é certo que você sofrerá as consequências. Então, entendamos isso. Assim como nós sofreremos consequências, tá? Assim como nós sofreremos consequências, entenda isso, por desobedecermos às leis dos homens, assim como nós sofreremos consequências ao desobedecer aos pais, a mesmo modo, nós sofreremos as consequências por desobedecermos o ensinamento de Deus. Então é certo que nós sofreremos com as consequências. Glória a Deus. Então, o ato, irmãos, o ato de desobediência nos levará a sofrer consequências. Ah, mas Deus, ele é misericordioso, Deus, ele é compassivo, Deus, ele é bondoso, é amoroso. Amém, você está certíssimo. Deus é amoroso, show de bola. Deus, ele é compassivo, Deus é misericordioso, maravilha. Você foi no alvo. Deus, ele é bondoso. Deus é muito bondoso. Mas entenda uma coisa, pode ser duro, pesado o que eu vou te falar. Deus não é complacente com o pecado. Entenda isso. Veja bem, vamos analisar. O perigo da desobediência é o ser humano trazer sofrimento para a sua vida. Irmãos, eu costumo dizer que muita coisa que você passa, muita coisa que a gente enfrenta, é fruto de uma provação de Deus. Às vezes é Deus provando a nossa fé, Deus provando a nossa fidelidade. Muitas das vezes você ainda não desfrutou, tá? Vou voltar aqui. Muitas das vezes você ainda não desfrutou de algo que Deus tinha te prometido, ou de algo que você tem buscado no Senhor, porque Deus está te provando, Deus está provando a tua fé, Deus está provando a tua perseverança, Deus está provando a sua fidelidade, Deus, ele está te ensinando algo, Deus está te moldando, te aperfeiçoando, te preparando. Isso é muito lindo. Mas nós precisamos entender também que muitas das vezes esses resultados não vêm, as coisas não acontecem, o milagre não acontece, a bênção não vem, as realizações não acontecem por conta de nosso posicionamento desobediente diante do Senhor. Então, o perigo da desobediência é o ser humano trazer sofrimento para a sua vida. Muitas das vezes a gente quer botar a culpa em todo mundo. É o inimigo isso, o inimigo aquilo, mas isso, aquilo outro. Querido, nós somos os maiores causadores de sofrimentos em nossas vidas. Quem mais nos atrapalha de desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, e quem mais faz se postergar as certas realizações de Deus nas nossas vidas, somos nós mesmos, com as nossas atitudes, com os nossos atos de desobediência. Desobedecendo ao Senhor, a sua palavra. Hoje nós queremos viver de qualquer maneira. Hoje não se tem mais, infelizmente, muitos já não têm mais o mesmo respeito, a mesma reverência em relação à palavra. Muitas pessoas já não temem como se temia outrora ao Senhor, a sua palavra e os seus ensinamentos. Então, o perigo da desobediência, querido, é o ser humano trazer o sofrimento para a sua vida. Aqui nessa terra, aqueles que têm dinheiro e influência se livram das punições da lei. Então, em muitos casos, queridos, pessoas influentes, pessoas que têm conhecimento, pessoas que conhecem, que têm uma certa visibilidade, acabam se livrando, né, da lei do homem, da aplicabilidade da lei do homem, usando a sua influência, usando o seu dinheiro, usando o seu conhecimento, entende? Você vai já entender por que eu estou falando isso. Vou voltar para o slide, olha. Então, aqui na Terra, muitas pessoas, por terem dinheiro, né, elas acabam se livrando das punições da lei. Em alguns casos, os pais podem errar em seus julgamentos e, por isso, as consequências da sua desobediência podem ser
menores. Preste atenção nisso aqui, querido. Olha, veja bem. A lei do homem, infelizmente, ela é falha. Muitas pessoas, injustamente, sofrem com impunidades. Muitas pessoas cometem os seus erros, as suas atrocidades, ferem a lei, ferem até mesmo a Constituição, e por terem dinheiro, por terem conhecimento, por serem pessoas públicas, pessoas que têm certas regalias, acabam não sendo submetidas à lei como pessoas menos influentes, os pobres, os mais necessitados, pessoas que não têm tanto conhecimento, assim são. O pai, por mais certo que ele seja, por mais bondoso e correto que ele seja, ele pode falhar em seu julgamento e não dar ao filho, entenda isso, a consequência mais assertiva. O pai, às vezes por amor, às vezes por dó, ele pode até ser ser menos duro para na aplicabilidade de uma punição pelo ato que o filho cometeu. Acaba agindo de uma maneira branda. Agora preste atenção. Mas, eu quero que você preste atenção para cá, irmãos, esse mas, né? Esse mais sem o i, ele expressa uma ideia contrária, né? Uma ideia oposta, né? Ele não dá ele não traz a ideia de acréscimo, que é o mais com i. Mas, ou seja, porém, né? Porém, glória a Deus, o Todo-Poderoso nunca erra em seus julgamentos e por isso, o que ele diz é sempre certo. Glória a Deus. Então a lei do homem, querido, pode ser falha. Muitos podem passar impunes, né, no que se diz respeito à lei do homem. O pai pode agir de uma maneira branda, o filho pode ter uma punição branda ou até mesmo não sofrer punição nenhuma por parte do pai. Mas Deus, ele não erra em seu julgamento, entenda isso. Deus não erra em seu julgamento, glória a Deus. Deus, ele não se compra e por isso ninguém pode escapar da sua cobrança. O filho, ele pode conversar e conversando com o pai, usar disso para diminuir a sua punição, ou até mesmo para ficar impune. Da mesma maneira, pessoas que têm dinheiro, influência, conhecimento, acabam passando impunemente, né, por certas leis e ficarem impunes. Mas Deus, a gente não se pode comprar o Senhor. Com o Senhor não se barganha, não se negocia, glória a Deus. Então com Deus não se barganha. Deus não se compra e por isso ninguém pode escapar, glória a Deus, ninguém pode escapar de suas cobranças. Então não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que uma pessoa planta, isso mesmo ela colherá. Glória a Deus, está aí, Gálatas, capítulo 6, verso de número 7. Não erreis, Deus não se deixa encarnecer, porque tudo o que o homem semeia, isso também ele ceifará. Glória a Deus. Então, querido, a palavra do Senhor aí está dizendo, né? Não erreis. Não erreis porque Deus não se escarnece, Deus não se compra, com Deus não se barganha. Aquilo que o homem semeia, aquilo que o homem planta, certamente ele também colherá, ele também ceifará. Lembre da lei da semeadura. Então, muitas das vezes, se você for parar para refletir, aquilo que tu estás vivenciando hoje é fruto das tuas escolhas do passado. E como você estará daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, será fruto das decisões que você tomar hoje. Então, querido, fuja do perigo da desobediência e obedeça ao Senhor. Vamos agir diferente do que muitas pessoas na Bíblia Sagrada agiram. Erraram, falharam, desobedeceram e por isso pagaram um alto preço. Você está disposto a pagar o preço pela sua desobediência? Ah, pastor, o que é isso? Meu Deus! Então não desobedeça, querido. Por mais que Deus seja justo,
Por mais que Deus seja amoroso, entenda isso, o Senhor Ele te perdoa, o Senhor Ele te recebe de volta, o Senhor Ele te acolhe, mas o Senhor não é complacente com o teu pecado, as consequências virá. Nós colheremos a consequência do nosso pecado, colheremos a consequência da nossa desobediência. Entenda isso. Eu não vou vir aqui preparar um estudo para trazer uma palavra que venha satisfazer o teu ego, que venha satisfazer os teus deleites carnais. Não. Nós viemos aqui trazer um estudo com a palavra da verdade, para que você entenda o tamanho da responsabilidade que nós temos e precisamos viver em obediência. Nós temos aqui exemplo, eu coloquei 3 exemplos de pessoas que desobedeceram ao Senhor e trouxeram grandes consequências, não só para eles, mas para todo um povo. Colocamos aí o primeiro exemplo de Adão e Eva, está lá Gênesis capítulo de número 3. Deus criou um homem à sua imagem e semelhança. Glória a Deus. Deus colocou um homem em um lugar lindo. O homem tinha a liberdade, como é que eu posso dizer? O homem era agraciado em poder conversar com o Senhor de momentos em momentos, de tempos em tempos. Todo final de tarde, Deus descia no Éden para conversar com Adão. Olha o quanto Adão foi privilegiado. Conversar com o Senhor face a face, essa intimidade, essa aproximação, que coisa linda. Mas aquilo que era perfeito foi sujo, foi manchado pelo pecado. Gênesis capítulo 3, o homem vai desobedecer a ordem que o Senhor havia dado, para que não comesse do fruto, do bem e do mal, do fruto da desobediência. E desobedeceram, transgrediram, e por isso sofreram grandes consequências. Até hoje nós vivemos a consequência do pecado original, do pecado de Adão, do pecado de Eva. O homem não morreria, a mulher não sentiria dor de parto. Muitas consequências o homem veio sofrendo por causa da desobediência de Adão. Porque Adão desobedece, o homem agora, o Senhor disse, olha, do suor do teu rosto, do teu trabalho viverás. O homem passou a ter uma vida difícil, uma vida complicada, e a consequência do pecado de Adão trouxe várias outras consequências. Nós vamos ver que os primeiros filhos de Adão, Caim e Abel, nós vamos ver o exemplo de Caim que matou o seu irmão Abel. O primeiro homicídio da história da humanidade, fruto da desobediência de um homem. Se Adão e Eva não tivessem pecado, se tivessem mantido fiéis ao Senhor, tudo seria diferente. Ainda hoje as gerações padecem por conta do pecado de Adão e de Eva. Nós temos o exemplo de Acã em Josué, capítulo de número 7. Nós sabemos que após a morte de Moisés, Deus levanta a Josué, o escolhe e o levanta para levar o povo a desfrutar do cumprimento da promessa do Senhor para os patriarcas. Em uma das batalhas, ou das primeiras batalhas que Josué vai travar com o povo hebreu, que foi contra a Jericó, o Senhor foi bem assertivo e foi bem claro em suas palavras, que não se trouxesse nada dos espólios, dos tesouros de Jericó, que ninguém poderia trazer nada de lá. E o que foi que Acã fez? Acã, lá em Josué capítulo 7, ele vai trazer, ele trouxe uma capa babilônica e ouro de Jericó, e escondeu na sua tenda. E por causa da desobediência de Acã, todo um povo paga. A segunda batalha seria contra o império de Ai, um exército despreparado, desprovido, que não chegava aos pés do exército de Israel, vai ser vitorioso, vai se sobrepor ao exército de Israel. Por quê? Porque Deus havia
abandonado a Israel por conta da desobediência de Acã. Então, a desobediência desse homem trouxe consequências para Israel. Muitos soldados morreram. Israel perdeu naquele primeiro momento. Acã foi morto, segundo o que Deus direcionou a Josué que o fizera. Nós temos um outro exemplo que é Sansão. E aqui nós fechamos a parte da desobediência e entramos em obediência, já nós concluímos. Sansão desobedece. Os nazireus, eles tinham algumas regras a seguirem. Existiam algumas limitações para eles. E todos nós conhecemos a história de Sansão, que vai se casar com uma filisteia e vai ser enganado, vai ter o seu cabelo cortado. Agora eu quero chamar a tua atenção para algo. Nós conferimos muitas das vezes a força de Sansão aos seus cabelos. Mas a grande verdade é que a força de Sansão não vinha dos seus cabelos compridos. A força de Sansão vinha da obediência ao Senhor. No momento em que ele desobedece, ele sofre a consequência e perde a sua força. Entenda isso. Então, Sansão, lá em Juízes, capítulo 13, do verso 1 ao verso 5, e o verso 24 e o verso 25. Então, nós vimos aí exemplo de pessoas que desobedeceram e trouxeram grande mal para o povo, para a humanidade e para si próprio. Sansão sofreu muito na mão dos filisteus. Seus olhos foram arrancados. É bem verdade que Sansão ainda experimentou a restauração de Deus. Quando Sansão ora ao Senhor e clama ao Senhor para que o esforce uma vez mais, e ali o Senhor, para você poder entender, querido, que a obediência, a força não estava nos cabelos, a força estava na obediência. A minha força e a tua força está em obedecer ao Senhor. A partir do momento que nós obedecemos a Deus, glória a Deus, o Senhor, Ele é conosco, o Senhor nos abençoa. O Senhor, aleluia, somos agraciados diante de Cristo, diante do nosso Senhor. Deus se agrada da nossa obediência, glória a Deus. Então, obediência, aleluia. Nós falamos da desobediência. Então, querido, sejamos prudentes. Você tem um livre-arbítrio. Você pode escolher entre o bem e o mal, obedecer e não obedecer, mas escolha a obediência. Porque a desobediência trará para si grandes consequências. Consequências essas que podem ser irreparáveis. Por outro lado, a obediência, ela nos leva a desfrutar, glória a Deus, desfrutar das bênçãos do Senhor. O melhor que podemos fazer pela nossa vida é amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Olha que coisa linda. Então, você lembra, né? Você lembra daquilo que nós lemos lá na primeira referência que nós utilizamos, né? Glória a Deus. Você lembra daquilo que está descrito lá, João 14, 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele moradas. Então nós vimos aí, glória a Deus, que se nós amamos ao Senhor, glória a Deus, se nós amamos ao Senhor, nós, aleluia, devemos guardar os seus mandamentos, a sua palavra. Então, o melhor que podemos fazer por nossas vidas é amar a Deus. Então, se eu amo a Deus, né, eu obedeço os seus mandamentos. Então, eu amo o Senhor. Então, se eu amo o Senhor, eu obedeço os seus mandamentos. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 30, verso 16: vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando
para possuíres. Nós vemos aí, querido, o que nós ganhamos, glória a Deus, quando nós agimos por obediência, quando obedecemos ao Senhor, glória a Deus. Então, o maior bem que nós podemos fazer por nossas vidas é amar ao Senhor. E amando a Deus, aleluia, guardar os seus mandamentos, os seus ensinamentos, os seus preceitos. Analisar o que está descrito em Deuteronômio, capítulo 30, do 15 ao 16, que nós acabamos de ler. Entender que, se nós assim fazermos, viveremos, nos multiplicaremos, e o Senhor nos abençoará. Então, o que você prefere, obedecer ou desobedecer? O que você vai preferir? Em Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 e 13, observe aí, diz: agora, pois, ó Israel, que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas. Então, veja bem, o que o Senhor quer de nós? Que nós o tenhamos, que nós temamos a Ele. Nós não estamos falando de ter medo de Deus, nós estamos falando de obediência ao Senhor. Estamos falando de respeito ao Senhor, à sua palavra, aos seus preceitos, aos seus ensinamentos. Então é isso que o Senhor quer de nós. Que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, glória a Deus. Então, o Senhor quer que nós venhamos respeitar ao Senhor, a sua palavra, os seus ensinamentos, que venhamos ter temor a Deus, que venhamos andar segundo os seus caminhos, segundo a sua vontade, segundo o seu direcionamento. É isso que o Senhor quer de nós. Que venhamos servir ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Servir ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Oh, glória a Deus, aleluia. E os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então, tudo isso é para o nosso bem, querido. É tudo que o Senhor pede de nós. Que nós sejamos obedientes ao Senhor. Obedientes à sua palavra. Se nós prudentemente agimos em obediência para com o Senhor nos abençoará, o Senhor nos guardará, o Senhor guardará o teu deitar, o teu levantar. Aonde tu entrar, o Senhor vai ser contigo. Aonde você pisar, Deus pisará contigo, aleluia. Tudo que você fizer, você prosperará por conta da tua obediência ao Senhor. E aquilo que o Senhor nos ordena, querido, é para o nosso bem, não é para o nosso mal. A obediência pode nos prover proteção e, consequentemente, livrar-nos de doença. A Bíblia diz em Êxodo 15, 26, se ouvides atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinar os ouvidos aos seus mandamentos e guardar todos os seus estatutos sobre ti, não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Você consegue entender isso, querido? Deus falando ao povo, que se o povo fosse obediente, que se o povo guardasse a palavra, que se o povo guardasse os mandamentos, nem o mal que se sucedeu sobre o Egito, aleluia, eles seriam acometidos, porque o Senhor os guardará e os livrará, porque o Senhor é o Deus que sara, glória a Deus. Então, a obediência ao Senhor nos provê proteção, a obediência ao Senhor nos provê livramento, o Senhor, aleluia, a obediência ao Senhor nos traz grandes e inúmeros benefícios. Agora, diante disso, nós perguntamos a você, o que você prefere? Sofrer as consequências de um ato de desobediência ou se deleitar e desfrutar das bênçãos, aleluia, do Senhor que sobrevirão sobre a tua vida pela tua obediência? A obediência é a chave para uma vida de sucesso. Você conhece outra chave para uma vida de sucesso? Querido, você pode ter formação acadêmica, você pode ter conhecimento, você pode ter pessoas ao teu lado, você pode ter influência, mas se você não tiver obediência, em algum momento, essas consequências subirão sobre a sua vida. Então, a obediência ao Senhor é a chave do sucesso. A Bíblia diz em Josué 1,8, não se aparte da tua boca o livro desta lei,
Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Seremos avaliados em termos da nossa obediência aos mandamentos. Ou seja, querido, à medida que nós obedecemos, nós estamos sendo avaliados pelo Senhor. A palavra do Senhor nos ensina que se nós agirmos prudentemente, se nós obedecemos a nossa palavra do Senhor, nós seremos bem-sucedidos, prosperaremos, seremos próprios abençoados, que seremos avaliados segundo as nossas obras, as nossas ações de obediência para com o Senhor. Mateus 5,18 diz: qualquer, pois, que violar estes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Glória a Deus. O grande é aquele que obedece, querido. É aquele que se submete. O único lugar onde nós descemos para subir é na presença de Deus. A única escada que se desce para subir, aleluia, é na presença do Senhor Jesus. Então, haja prudentemente, seja obediente ao Senhor, seja obediente, querido, a sua palavra. Glória a Deus. Entenda isso em nome do Senhor Jesus Cristo. A obediência é um dos resultados de amar a Deus. Falamos isso aqui agora há pouco. Se eu amo ao Senhor, glória a Deus, eu devo guardar a sua palavra e os seus ensinamentos. A partir do momento que eu guardo a sua palavra, eu guardo os seus ensinamentos, eu estou declarando o meu amor para com o Senhor. A Bíblia diz em João 14, do 15 ao 23, se me amares, guardarei os meus mandamentos. Responderam Jesus, se alguém me amar, guardarás a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele a nossa morada. O Espírito Santo só será dado àqueles que obedecem a Deus. A Bíblia diz em Atos 5,32, e nós somos testemunhas destas coisas, bem assim o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Você consegue entender a importância de se obedecer a Deus? A obediência é um resultado de amor. A obediência, glória a Deus, querido, nos fará desfrutar da presença inigualável do Espírito Santo de Deus que o Senhor dá àqueles a quem lhe obedece. Está aí, Atos 5,32. Glória a Deus. Jesus obedeceu ao seu Pai, dando-nos um exemplo de como devemos obedecer ao Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 5, capítulo 8, do 8 ao 9, ainda que era filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor da eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. O próprio Cristo disse, se guardares meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do Pai, e no seu amor permaneço. Glória a Deus. E aí, querido, o que você quer? Você quer permanecer no amor de Deus? Você quer ser amado por Deus? Você quer ter a liberdade de poder dizer sim? Porque muitas vezes, Senhor, eu te amo, Deus, eu amo o Senhor, mas nós não mostramos isso com nossas atitudes e não adianta. Se nós não guardamos os mandamentos, não guardamos a palavra, nós não amamos a Deus, porque qualquer um que o ama, guarda as suas palavras e os seus ensinamentos. Se assim fizermos, aleluia, também seremos dignos e merecedores e receberemos o amor do Pai. Glória a Deus, o amor do nosso Senhor. Louvado seja Deus, queridos. Louvado seja Deus por isso, grande é o Senhor. Então nós precisamos obedecer ao Senhor Jesus. Obedecer ao Senhor e à sua palavra. Deus nos aconselha que devemos obedecer às leis do nosso país. A Bíblia diz em Romanos, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo as condenações. Em certas ocasiões, a obediência a Deus pode requerer a desobediência aos poderes terrestres. A Bíblia diz em Atos 5,29, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, importa antes obedecer a Deus que aos homens. E às vezes você é tão obediente ao homem, às leis dos homens, e esquece de ser obediente às leis de Deus.
aos seus ensinamentos, aos seus preceitos. Entenda isso, querido. O Senhor nos aconselha a obedecermos, a sermos obedientes. Jesus foi obediente ao seu Pai, glória a Deus, nos deixou o exemplo de obediência. Jesus foi enviado e cumpriu o propósito para o qual foi enviado, sendo submisso à vontade de Deus, ao querer de Deus, por mais duro que ele fosse. Glória a Deus, obediência. Glória a Deus, encerrando, querido, esse estudo. Glória a Deus, eu quero fazer leitura com os irmãos, glória a Deus, para que os irmãos entendam que nós precisamos guardar a palavra. Se guardarmos, nós seremos bem-sucedidos e abençoados. Você quer saber qual é o segredo da vitória, querido? Aleluia! O segredo da vitória é a obediência. O segredo da vitória é guardar a palavra e os seus mandamentos. Salmo capítulo número 1, do verso 1 ao verso 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação apropriada. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. Está aí, querido. Josué capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará-te prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, aqui nós aprendemos que se eu guardo a palavra, se eu vivo esta palavra, se a palavra está em mim, eu serei próspero e bem-sucedido. Encerrando, segundo a Crônica, capítulo 7, versos 17 a 18, enquanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo quanto te ordenei, e guardares os meus estatutos e meus juízos, também confirmarei o teu trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine sobre Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, querido. Então, nós vemos aí que Deus falou a Salomão, enquanto a ti, Salomão, se tu guardares os meus mandamentos e as minhas palavras, eu confirmarei o teu reino. Então, o segredo da vitória, que ele está na obediência. Obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra, guardar os seus mandamentos. Davi diz, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Glória a Deus por isso. Que nós possamos ficar com esta palavra em nome do Senhor Jesus. Segundo 1 Reis, capítulo 2, verso 3. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospereis em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Glória a Deus. Deus vai ser contigo, querido. O Senhor te deu ali o livre-arbítrio. Nós aprendemos hoje nesse estudo que Deus me deu o livre-arbítrio. Deus, ele te deu o livre-arbítrio para escolher entre o certo e o errado, entre obedecer e desobedecer. Aprendemos sobre as consequências que a desobediência traz para as nossas vidas. Aprendemos de tudo aquilo que podemos desfrutar se agirmos prudentemente e obedecermos a sua palavra. Que possamos guardar os seus ensinamentos, os seus preceitos, examinar a sua palavra, que possamos viver a sua palavra, guardar os seus mandamentos, e certamente será o Senhor conosco, e onde você pisar, Deus pisará contigo. A porta que você bater se abrirá. Aleluia, glória a Deus. Isso nos aproximará mais de Deus, mais do Senhor. Quem sabe o milagre ainda não aconteceu na sua vida porque você tem desobedecido ao Senhor. Quem sabe algo ainda não aconteceu, a vitória ainda não chegou porque você tem sido desobediente. Você tem sido complacente com certas coisas, certas situações que não agradam ao Senhor. E isso tem criado uma barreira entre você e Deus. Quem sabe você não tem mais ouvido a voz de Deus porque você tem sido desobediente. Quem sabe você já não consegue mais sentir a presença por conta da desobediência. E o Senhor te convida hoje, através desta palavra,
para você guardar a sua palavra, examinar os seus caminhos, andar segundo a vontade de Deus, segundo o querer de Deus. É tempo de refazer a aliança, é tempo, aleluia, de se voltar para o Senhor. Não é tempo de nós brincarmos de ser crente, não é tempo de nós brincarmos de servir ao Senhor, não é tempo de viver de aparência, não é tempo de estar cuidando do estereótipo, do interior, quando o exterior está corrompido, quando o interior ele precisa ser trabalhado e transformado. Às vezes nós estamos preocupados com aquilo que é exterior, com aquilo que é estético, que é estereótipo, e esquecemos de nos tratar por dentro. Então Deus, ele almeja, glória a Deus, fazer morada em ti, no teu coração. Mas como está o teu coração nesse momento? Como está a tua vida nesse momento? Eu deixo essa palavra para você, eu deixo essa palavra no teu coração. Examina, observa, aleluia, o Senhor teu Deus, guarda os seus caminhos, guarda os seus estatutos, os seus mandamentos, o seu juízo, guarda o seu testemunho, aleluia, faz conforme está descrito na sua palavra, e você vai prosperar em tudo que fizer. Para onde você for, Deus será contigo, em nome do Senhor Jesus. Querido, esta é uma palavra de Deus que eu deixo para o teu coração, é o estudo da palavra do Senhor. Eu espero que os amados tenham gostado, glória a Deus, desse estudo, aleluia. Os irmãos fiquem à vontade, que tem como entrar em contato conosco, você que é próximo de nós de alguma maneira, ou entre em contato conosco através do nosso canal, ou através das redes sociais, ou através do nosso WhatsApp. Glória a Deus, peça o seu estudo, a gente vai estar preparando e vai estar expondo aqui para vocês. Então hoje nós tivemos aí um estudo abençoado, né, sobre obediência e desobediência. Glória a Deus, aleluia. Para nós foi um enorme prazer estar aqui com você, meditando nesta palavra, né? Lembrando, quero convidar você, né, glória a Deus, a se inscrever lá no nosso canal, tá bom? Também nos siga lá nas nossas redes sociais, adiciona lá, glória a Deus, solicita lá que eu, né, vou te aceitar com o maior prazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, eu encerro esse estudo, que Deus em Cristo lhe abençoe, que possamos viver uma vida de obediência ao Senhor, que possamos viver uma vida no centro da vontade e do querer de Deus, e que o Senhor, aleluia, guie os nossos passos, que o Senhor seja conosco aonde nós formos, em tudo que formos fazer, que o Senhor possa estar manifestando o seu amor, da sua graça, e que possamos, aleluia, ser agraciados aos olhos do Senhor, nosso Deus. Eu deixo esta palavra ao teu coração, glória a Deus, que você possa ser edificado, transformado por esta palavra, glória a Deus. Então, eu convido você, né, novamente, a se inscrever nos nossos canais, a nos adicionar aí no seu Facebook, aí também, assim que possível, também nos visitar, né, tá aí passando aí embaixo aí no vídeo, né, tá passando aí o endereço da nossa sede e o endereço da nossa congregação ali no Fumo Verde, tá? Templo Sede, Avenida Marechal Corte Silva, glória a Deus, entre o Ginásio da Refinaria e a Escola Baima, e no Fumo Verde, na rua Nossa Senhora do Carmo, glória a Deus. Fica ali aproximadamente uns 300 metros ali da entrada do Balneário Veneza, tá bom? Então Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Vamos orar e posteriormente estaremos encerrando em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tão rico estudo, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra, meu Pai, pelos teus ensinamentos, que possamos, meu Pai, viver uma vida em obediência ao Senhor, vivemos uma vida debaixo do centro da tua vontade, debaixo do centro do teu querer, entendermos, meu Pai, que o segredo da vitória do crente é a obediência, é obedecer, é guardar a tua palavra, os teus ensinamentos, é andar, meu Pai querido, segundo a tua vontade, é andar segundo o teu querer. Meu Pai querido, alcance essa vida que está me assistindo agora, com a tua graça e com a tua bondade, perdoa os nossos pecados, nossas falhas e iniquidades, Pai, que possamos refazer aliança contigo, aliança, meu Pai, com o Senhor, meu Pai querido, assim, meu Pai querido, como a aliança foi refeita, meu Pai, no tempo, Pai, de Acã, meu Pai querido, ali, quando o anátema foi limpo, Senhor amado, foi retirado, Senhor amado, que o Senhor possa estar, meu Pai querido, refazendo aliança com o teu povo, perdoando os pecados, Pai, nos fazendo nova criatura, nos fazendo um novo homem, nos fazendo, meu Pai, um novo ser na tua presença. Meu Pai, alcance esta vida com a tua graça e misericórdia. Meu Pai, alcance os teus servos, traga para nós a edificação necessária e a santificação através da tua palavra. Assim nós oramos e assim nós dizemos que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo e que a paz de Jesus nosso Senhor seja conosco, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Glória a Deus. Deus os abençoe, queridos, a paz do Senhor Jesus. Deus
seja convosco. Esse foi o estudo Obediência versus Desobediência. Eu sou o pastor Daniel Sulino. Estamos à sua disposição, somos seu servo. Deus abençoe. Shalom Adonai.